Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz a você que está agora ao vivo aí. Voltei. Já louvamos a Deus. Já semeou? Já semeou no reino de Deus? Se você quiser enviar sua semente ao ministério, entra no nosso site www.graçaeapostolado.com. Quando abrir a página inicial do site, no link lá embaixo está escrito semeando. Clica lá, vai aparecer as contas do ministério. Se você for tocado pelo Espírito Santo e quiser fazer, pode fazer. Ninguém pode te impedir. Você não é obrigado a fazer, mas também ninguém pode te impedir a fazer. Paulo disse que Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você quiser semear, nos ajudar nessa obra, nesse ministério, www.graçaeapostolado.com. Quando abrir a página inicial, lá embaixo na página tem um link escrito semeando. Clica no link, vai aparecer as contas da igreja, tá? Se quiser semear, pode semear e você mesmo vai colher. Graça e paz a todos que estão aí no Facebook e YouTube. Vamos orar? Bíblia, papel e caneta. Em alguns instantes o apostolado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre, e assim seja. Amém. Eu oro intercedendo por toda a Tua igreja, pelos Teus filhos, pelas Tuas ovelhas, para que o Senhor, porque eu não posso fazer isso, bem que eu queria, mas eu não tenho esse poder e nem essa autonomia, mas o Senhor pode, eu bem sei que tudo podes. O Senhor pode revelar a Tua palavra. O Senhor pode dar o entendimento da Tua palavra. O Senhor é o único que pode dar sabedoria e entendimento espiritual. A Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E o único, e eu reconheço isso, que pode revelar a Tua palavra é o Senhor. O Senhor fazendo isso, Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. E nós te louvaremos e te glorificaremos, porque Tu és digno de honra e glória. Revela a Tua palavra a todos quantos, só o Senhor sabe, que agora, ao vivo, depois pela Rádio MGA, pelos grupos de WhatsApp, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, só o Senhor sabe, por ser onisciente, quantos vão ouvir. Manifesta a Tua glória pelo Teu Espírito Santo, através dessa ministração, e fala com Teus filhos, fala com Tua igreja, revelando a Tua palavra para a Tua glória. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Quem pode dizer amém? Amém? Bíblia, papel e caneta. O apostolado de hoje, qual o tema, Jaque? Hoje é a Jaque, não é a Jéssica que está aqui. A Jaque é a oficial, né, Jaque? Qual o tema? Pecado ou pecados? Pecado no singular ou pecados? A Bíblia fala dos dois. Um S, uma letra muda tudo. Uma letra, o S. Pecado no singular é uma coisa. Pecados no plural é outra coisa. Vamos ver isso na Bíblia? Porque se estiver escrito, eu creio. Vamos ver o que é o pecado, no singular. Pecado ou pecados? Vamos ver o que é o pecado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos ver. Já orei para que Deus nos dê a revelação e entendimento a todos que vão ouvir e assistir. Pecado. Romanos 5, verso 12. Acompanha comigo na sua Bíblia. Romanos 5, 12. Paulo escreveu: pelo que por um homem entrou os pecados no mundo. O que está escrito na sua Bíblia? Os pecados ou o pecado? O que está escrito aí?
o pecado. Não é sem querer que está escrito o pecado, tá? Por que está escrito o pecado? Porque esse é o pecado original. O pecado de Adão. Tem dois nomes esse pecado, tá? Você pode falar pecado original, né? Ou pecado de Adão. Romanos 5:12. Pelo que por um homem, quem é esse homem? Adão. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, tá vendo, tá no singular? Então aqui é o pecado de Adão. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, no plural, porque todos pecaram. Interessante, né? Por que Paulo fala, por um homem entrou o pecado, e de repente ele fala, porque todos pecaram? Como é que todos pecaram se eu não estava lá no dia? Como é que todos pecaram? Paulo fala isso, olha comigo aqui em Romanos 5. Acompanha aqui. Olha o versículo, o 14. Romanos 5:14. No entanto, a morte reinou. A morte aqui, você pode escrever em cima da morte, diabo, tá? Romanos 5:14. Portanto, a morte quer dizer o diabo. Romanos 5:14. No entanto, a morte reinou desde Adão, ou seja, o diabo se manifestou na terra a partir de Adão, tá? Porque Adão é o primeiro homem, e antes de Adão não tinha diabo na terra. Tá claro ou não tá claro? E Apocalipse 12 diz que o diabo foi lançado na terra. Não está escrito? E como é que ele foi lançado na terra e cadê ele? Se manifestou em Adão. Olha Romanos 5:14. No entanto, a morte reinou desde Adão. A morte quer dizer o diabo. Olha o verso 12. Romanos 5:12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte. Que morte que é essa? É o diabo. É a morte espiritual, que não existia morte. Nem vida não existia, como que existia morte? Alô, tá entendendo? Então, Romanos 5:14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Quando diz até Moisés, não quer dizer literalmente até Moisés mesmo. Porque Moisés morreu em Êxodo. Então, Adão está em Gênesis. Então, quando Paulo diz a morte reinou de Adão até Moisés, não se entende literalmente até Moisés, mas até a cruz. Tá? Porque Romanos 10:14 diz o quê? O fim de Moisés? Não, o fim da lei. Romanos 10:14. O fim da lei é Cristo. Né? Quando é que a lei terminou? Em Cristo na cruz. Quando Jesus morreu, terminou a lei. Aí ele ressuscitou, começou uma nova aliança, que é a graça. Alô, quem está entendendo? Então, quando Paulo diz em Romanos 5:14, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, o diabo reinou desde Adão até a cruz, é a mesma coisa. Estão entendendo? 14. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Mesmo sobre aqueles. Quem são esses aqueles? Eu, você, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós não estávamos lá quando Adão pecou. Está entendendo? Por isso que se fala pecado original. Ou pecado de Adão. O que é o pecado original? É o pecado que... Vai em Romanos 3, por favor. Olha aqui o pecado de Adão. Volta uma página atrás. Volta uma página. Romanos 3, verso 23. Romanos 3, 23. Pois todos... Aliás, esse Romanos 3, 23, regra de interpretação. Quer escrever aí? Uma das regras de interpretação. Em hipótese alguma, se pode ler Romanos 3, 23, sem ler o verso 24. Isso é regra. Tá? Você não pode ler, em hipótese alguma, somente o verso 23. Por quê? Porque no final do verso 23 tem uma vírgula. E na língua portuguesa, quando tem uma vírgula, significa que vai continuar a oração. Não é isso que você aprendeu? Então você não pode parar no 23. Se você ler só o Romanos 3, 23, vai dar um outro sentido. Entendeu? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram. Para aí. Como é que todos pecaram se eu não estava lá, você não estava lá, você não tinha nascido? Como todos pecaram? Como assim todos pecaram? Eu não fiz nada. Eu nasci em 1967. Como é que todos pecaram se eu nem estava lá? Então, para você entender, volta no Romanos 5,14. Nós vamos ler
Romanos 3:23, e vamos ler Romanos 5:14. Olha o Romanos 5:14. Mas não é assim. Aliás, Romanos 5:14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura de Cristo, né? Ou seja, daquele que havia de vir. Vai para o Romanos 3:23 de novo, então eu vou explicar. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diga comigo, esse é o pecado original. Diga isso. Diga, esse é o pecado de Adão. O tema de hoje, pecado ou pecados? Daqui a pouco eu falo sobre pecados. Primeiro eu estou falando sobre pecado. O que é o pecado? Na verdade não é nem o que é, o que foi. Porque esse pecado não existe mais. Tá claro? O pecado de Adão não existe mais. Mas o que ele fez um dia, esse pecado? Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa do pecado de Adão, todos foram destituídos. Destituídos. Olha o que o pecado de Adão fez. Aí você fala, mas eu não tinha nem nascido. Mas aconteceu isso. Com a sua carne? Não, com o seu espírito. Ah, mas eu não tinha nascido, como é que tem espírito? Eu já estava lá. Lembra da música? Então o seu espírito estava no céu, antes de você ser revestido em carne. Geralmente não se usa o termo ser revestido em carne. Diz o quê? Antes de ter nascido. Não é? Mas quem é que nasce? É o seu espírito? Não, quem nasce é a sua carne. Porque o espírito já existia. Alô? Dá um sinal. O espírito já existia. O seu espírito sempre existiu. Quem passou a existir foi a sua carne, que nasceu, por exemplo, eu, 23 de outubro de 1967. Alô, essa é a idade da minha carne, 52 anos. Mas e a idade do espírito? Não tem como calcular, porque o espírito é eterno. Mas como é que o espírito já existia? Isaías diz que Deus é pai da eternidade. Hebreus 12:9 diz que Deus é pai dos espíritos. Alô, se Deus sempre existiu e é eterno, e ele é espírito, os filhos de Deus são espíritos, então sempre existiram e são eternos. Por isso que Jesus disse em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna. Por quê? Porque o espírito não morre. Diga, o meu espírito é eterno. Diga, minha carne passou a existir. Então diga, minha carne deixará de existir e meu espírito continuará existindo. Como sempre existiu. Diga, como já existia antes da minha carne nascer. Quem está entendendo? O que a graça e o apostolado faz? Separa o espírito da carne. Isso se chama circuncisão. Filipenses 3. A circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Está claro ou não está claro? Por favor, ao Senhor. Então, quando você separa a carne do espírito, você entende a graça. Agora, há um mistério da graça, que quando você nasceu, 1900 e alguma coisa, tudo já tinha sido consumado. Alô, eu não estou aqui perguntando se você aceita, eu não estou perguntando se você concorda, eu só estou te comunicando o que já aconteceu. A graça é diferente da pregação da lei, né? A pregação numa igreja da lei, quem quer nessa noite aceitar Jesus para ser salvo? Aceitar para ser. E a graça fala o quê? Efésios 2:8, pela graça você já é salvo. Olha lá, você já é salvo pela graça. Não, mas eu nem sabia. Você não precisa saber, você já é, agora você está sabendo. Uma vez que você fica sabendo, você passa a reinar em vida. Romanos 5:17. Uma vez sabendo que você é salvo, você passa a andar em novidade de vida. Romanos 6:4. Então o que muda é o quê? Quando você fica sabendo,
É como que ligar uma lâmpada. Quando você fica sabendo, ativa a fé em sua vida. Por isso que Paulo disse em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, você... É diferente a ovelha do bode. O bode, quando ele ouve, ele, não quero, não gosto. O bode. E a ovelha? Nossa, que legal, eu já sou salvo. Nossa, eu nem sabia. Quer dizer, então, que quando eu nasci, Jesus já tinha morrido por mim? Isso é lógica, né? Isso é óbvio. Eu nasci em 1967. Quando eu nasci, ele já tinha morrido faz tempo. É ou não é verdade? Então, como é que eu vou aceitar se ele já tinha pago por mim o preço na cruz? Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Coríntios 6, 19 e 20. Fostes comprados. Quer dizer, então quando eu nasci em 67, eu não sabia que era alguém, que tudo coopera para o meu bem, que lá na cruz, Deus em Jesus me comprou. Eu não sabia. Então eu nasci e não sabia. E não há condenação porque você não sabe. Mas aí você ouve a graça. A graça diz o quê? Que você já é salvo. E te explica por que você já é salvo. Que quando você nasceu, Jesus já tinha morrido por você, já tinha te comprado com o sangue dele na cruz. Alô? Tá claro ou não tá claro? Aí você vê que não encaixa mais quem quer aceitar Jesus para ser salvo, né? Não encaixa mais, porque como é que quem quer ser salvo, se pela graça você já é salvo? Dá um sinal, quem está entendendo? Então, Romanos 3, 23. Olha o que o pecado de Adão fez. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então estamos perdidos. Se estamos destituídos, estamos perdidos. Eu não falei que não se pode, em hipótese alguma, ler somente o verso 23? Não falei isso? Agora lê o 24. Olha o 24. E são o quê? Condenados, amém? São o quê? Abençoados, predestinados. Olha lá, justificado, não está escrito? Nós cantamos o que está escrito. Ó. Romanos 3, 24. E são justificados como? Pelo jejum. Amém, irmãos? Pela campanha de 7 semanas, 7 sexta-feira fora. Amém? Subidas no monte, sacrifício. Amém? Justificado como? Gratuitamente. Isso aí quebra as pernas do sistema. Porque eles estão pregando campanha, corrente, para você fazer para ser. Quando você vai ler, você já é. Sem fazer, porque ele já fez no seu lugar. Por isso que você não vê ninguém que está em graça voltando para a lei. Você vê pessoas da lei vindo para a graça. Aí você vai andar para frente. Mas você não vê alguém andando para trás, saindo da graça e voltar para a lei. Eu já estou justificado. Romanos 3, 24. Como é que eu vou numa igreja aí fazer campanha, fazer corrente, fazer não sei o quê, para que eu possa ser, para quem... Como é que eu vou fazer isso se eu já sou? Quem está entendendo? É igual alguém falar que você não é salvo. Já não entra mais em você. E como é que não é salvo se Efésios 2,8 diz que você já é salvo? Mas eu não fiz nada. Mas você não é salvo pelo que você fez. Diga, eu sou salvo pelo que Jesus fez por mim. É isso que é ser cristão. Crê no que Jesus fez por mim. Você crê no que Jesus fez por você? Por isso Romanos 10 diz, o fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Justificar quem crê. Eu creio que Jesus morreu para me dar salvação. Se ele já morreu, eu já sou salvo. Por isso Efésios 2,8. Pela graça eu sou salvo. Eu creio que Jesus é quem me levou a Deus. Ninguém pôde vir ao Pai senão por ele. Então foi ele que me levou. Ele é o meu intercessor. 1 Timóteo 2. Ele é o meu mediador entre Deus e mim. Entre Deus e os homens, Jesus é o mediador. Ele é o intercessor. Não há outro. Então eu não tenho como mudar. Ele já fez. Já me salvou, já me justificou, já me abençoou, já me libertou. Então o que eu tenho que fazer? Receber o que ele já fez por mim. Crer no que ele fez. Isso é viver em graça.
Olha como fica Romanos 3, 23 e 24 junto. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça. Justificado como? Gratuitamente pela sua graça. Justificado como? Como que foi justificado? Gratuitamente pela sua graça, vírgula, pela redenção que há no seu sacrifício de fogueira santa, de campanha e correntes. Amém? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Sua melhor salva de palmas a Ele. Veja como que a Bíblia é clara. Veja Romanos 3, 23. Tudo isso já aconteceu. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está escrito que estão destituídos. Verbo no presente. Ó. Estão destituídos. Só que não existe só Romanos 3, 23. Tem também 2 Coríntios 5. Deixa o Romanos 3 aberto. E abre em 2 Coríntios 5. Você vai ver. Eu vou te mostrar o antes e o depois. Olha 2 Coríntios 5. Não fecha o Romanos 3 não. Para você entender, tá? Senão você não entende. 2 Coríntios 5, verso 18. 2 Coríntios 5, verso 18. E tudo isto provém de Deus que nos destituiu. O que está escrito aí? Nos reconciliou. Então, olha ali, olha Romanos 3, 23 e olha 2 Coríntios 5, 18. O antes e o depois. Antes, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso foi antes. E agora, qual a nossa situação? 2 Coríntios 5, 18. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Quer dizer, então nós não estamos mais destituídos, porque nós já fomos o quê? Reconciliados. Por favor. Deixa eu fazer uma pergunta. Essas boas novas não te animam, não, Deus? Isso aqui não te deixa feliz, não? Isso aqui não te alegra? Vou falar de novo. Antes estávamos destituídos, agora fomos reconciliados com Deus em Cristo. Isso não te anima? Isso não te deixa para cima? Pô, você estava na lei e estava com medo de perder a salvação? Não é? Agora não tem esse negócio de perder a salvação. Você foi reconciliado com Deus em Cristo. Para você perder a salvação, Cristo tem que deixar de ser Cristo. O sangue de Jesus tem que perder a validade. Como é que vai perder a validade? Se Hebreus 9 diz que é o sangue do Deus vivo. Então o pecado de Adão era o pecado que tem caneta aí? Vou mudar de assunto. O pecado de Adão era, no passado, ou foi o pecado que destituiu todos os filhos de Deus da presença de Deus. Destituiu, tirou. O pecado de Adão. Romanos 5,14. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Você não fez o que Adão fez. Nem eu. Mas o pecado que Adão cometeu destituiu todos diante de Deus. Notícia triste, né? Mas eu tenho uma notícia boa. O que Jesus fez na cruz também reconciliou todos com Deus. O Adão estragou, Jesus consertou. O Adão destituiu, Jesus reconciliou. Isso me deixa muito animado com Deus. Ah, papai, muito feliz. Isso me deixa muito feliz, abençoado. Isso aqui me deixa muito feliz. Tema, Jaque, pecado ou pecados? Vamos lá, nós já lemos Romanos 5, já lemos Romanos 3. Vai em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Ainda falando sobre o pecado de Adão ou pecado original. Romanos 8, versículo 1. Tema de hoje, pecado ou pecados? Por enquanto estou falando sobre o pecado. De quem? Meu? Seu? Não. Pecado de quem?
de Adão, que já foi até consertado sobre isso aí, tá? Sobre esse assunto. Já foi até arrumado isso aí. Estou te falando porque está escrito. Mas isso já foi consertado diante de Deus. Está claro ou não está claro? Digam todos assim, e qual nossa real posição hoje? Romanos 8, verso 1. Olha lá. Romanos 8, 1. Portanto, agora, circule na sua Bíblia, agora. Agora quer dizer, em Cristo. Agora quer dizer, debaixo dessa nova aliança, nenhuma condenação há. Ou seja, nenhum pecado há. Aquele pecado de Romanos 3, 23 que te destituiu. Aquele pecado lá de Romanos 5 que entrou no mundo. Agora já não há mais você na sua vida. Quem pode falar, papai? Romanos 8, 1. Agora nenhum pecado há. Condenação quer dizer pecado. Agora nenhum pecado há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Levanta a mão quem está em Cristo Jesus. Se não há pecado em você, não há condenação. Se não há condenação, não há pecado. Está claro ou não está claro? Lê Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há. Há do verbo existir, haver. Não há pecado em você, não há condenação em você. Para você que pensa que é um pecador, tá? Ou que anda por aí dizendo para todo mundo que você é um pecador. Tem gente que adora falar isso aí. Ah, eu sou um pecador, eu não sirvo para nada, eu sou um gafanhoto, eu sou um piolho. Sou um rato. Eu já vi pessoa falar isso. Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um rato. Então me dá um racuminho que eu vou matar ele. Eu já vi pregador, Senhor, eu sou um piolho. Piolho? Eu sou um verme, já vi falar. Eu já vi. Os pentecostais adoram orar dessa forma. Senhor, eu sou um verme. Senhor, eu sou um piolho. Nós não oramos assim. Senhor, graças te dou, porque nenhuma condenação há em mim que estou em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, em maiúsculo, o Espírito Santo. Agora, para mudar esse assunto aqui, ó, eu vim falar sobre o pecado e os pecados. O pecado significa ou se refere ao pecado original, o pecado de Adão, que destituiu. Mas assim como o pecado de Adão destituiu, o sacrifício de Jesus reconciliou. Só quem está entendendo. Assim como o pecado de Adão estragou, Jesus consertou. Está claro ou não está claro? Para encerrar esse assunto, vai em Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9. Olha como que aqui é claro, hein? Hebreus 9. Vamos ler desde o verso 24. Hebreus 9, 24. Para você entender o efeito do sacrifício de Jesus na cruz. Para você entender a morte. Porque ele não morreu por morrer. Está claro ou não está claro? Tem gente que não pensa. Ele não morreu por morrer. Ele morreu com 33 anos. Pô, eu estou com 52, ele morreu com 33? 33 está novão. Morrer com 33? Mas ele morreu. Por quê? E para quê? Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Ele entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós. Cristo comparece por nós. Não Maria, tá? Não Paulo, não Pedro, não Tiago, não Moisés, não Abraão, não Davi, não ninguém. Você católico, há anos, décadas e gerações, vocês estão sendo enganados. Por quê? Porque vocês não leem a Bíblia. Só por causa disso. Não estou condenando vocês, eu estou exortando, é diferente. Não estou condenando, estou admoestando, exortando. Vocês católicos estão sem saber a verdade por anos, décadas, séculos e gerações. Por que não lê a Bíblia? Só por causa disso. Porque eu tenho em casa a versão Ave Maria. E eu tenho aqui do meu lado aqui, ó,
Eu tenho a Edições Paulina, que são a Bíblia católica. Bíblia é Bíblia. Se é João Ferreira de Almeida ou se é Antônio Figueiredo, de 1821, que é um padre católico. Não muda nada. A palavra é a palavra. Todas elas têm Hebreus 9, venha comigo, verso 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus, o único que comparece por nós. Ninguém mais. E por que ele é o único? Porque em João 14,6, todas as Bíblias dizem isso, em João 14,6 Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse, ninguém, você sabe o que quer dizer ninguém? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus, João 14,6. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você lê a Bíblia, você vai crer em Jesus. Mas se você vai no catolicismo, colocaram mais alguém, parece que para ajudar Jesus, ou no lugar de Jesus. É mole? Isso se chama heresia, que é uma distorção da verdade. Uma vez eu passei em frente à igreja católica, não estou falando mal, estou falando a verdade, é diferente. Passei em frente à igreja católica, tinha uma faixa que me escandalizou muito. Escandalizei. Olha que eu sou difícil de escandalizar, hein? Já vi de tudo. Mas eu passei em frente à igreja católica, tinha uma faixa assim, ó. Pede para a mãe que o filho atende. Nossa, eu não acredito que eu estou lendo isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Parei e voltei. Você sabe quem é a mãe que eles falam, né? Maria. Pede para a mãe que o filho atende. De um modo subliminar, para quem entende um pouquinho, tem um pouco de conhecimento, de cultura. De um modo subliminar, literalmente está dizendo que a mãe é mais importante que o filho. Hã? Pede para a mãe que o filho atende. Ou seja, o filho não manda nada, ele não resolve nada. Fala logo com a mãe dele. Que está morta? Ou não está? Está ou não está? Hã? E o apóstolo Paulo? E Pedro? E Tiago? E Moisés? E Davi? E Salomão? E Mateus? E Jesus? E Maria? E Tiago? E o apóstolo Paulo? E Jesus? E Isabel? E Jesus? E Maria? E Jesus? Como é que se coloca uma faixa, pede para a mãe que o filho atende? Seria a mesma coisa que dizer, pede para o morto que aí o vivo atende. Tem lógica? Pede para a mãe está morta. E o filho está vivo. Vê se tem cabimento. Pede para a morta que o vivo atende. Não é mais inteligente você falar com quem está vivo do que você falar com quem está morto? Pelo amor de Deus, né? Hã? Desculpa aí, tá? Desculpa aí, você católico, tá? Desculpa aí, eu só estou lendo a Bíblia. É que eu passei em frente a uma igreja católica e eu vi a faixa, pede para a mãe que o filho atende. Você católico, você não pode aceitar uma coisa dessa. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é ovelha. Você é de Jesus. Você não pode aceitar essas heresias. Ou sai, ou então vai falar com um líder responsável que colocou aquela faixa e fala para ele, o líder, seja o papa, seja o padre, o cardeal, seja quem for. Ó, essa faixa está errada. Por quê? Não, porque, como é que Maria morreu? Como que eu vou pedir para ela que está morta e Jesus está vivo? Aí eles vão falar, não, porque é a nossa tradição. Aí você fala assim, então, Pai de Jesus, que estou indo embora, eu vou servir a Deus, a palavra de Deus, e não a vossa tradição. Eu já li Mateus 15, eu não vou servir a vossa tradição, eu vou servir a Jesus, a Deus. Alguém pode aplaudir a quem está vivo? A quem está vivo? Eu não vou aplaudir a morta e nem o morto, porque o morto não pode ouvir nem ver, né? Eu sou um pouquinho inteligente também, né? Eu vou aplaudir um morto. Está claro ou não está claro? Isaías disse assim, por acaso, a favor dos vivos, consultarão os mortos? A favor dos vivos, consultarão os mortos? Deixa eu voltar no meu assunto. Hebreus 9, 24. Voltar no meu assunto, Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. O Espírito Santo está mandando falar.
Eu piro quando ele faz eu parar a leitura para falar o que ele quer, para fazer a vontade dele. Seja feita a vontade de Deus. Entendam, não é falar mal, é falar a verdade. Eu tenho uma Bíblia aqui. Pastora, me dá a Bíblia católica ali, por favor, aquela grandona lá, a Bíblia do padre. Eu tenho uma Bíblia aqui, ó. Essa grandona, essa bem grandona, é a Bíblia que o padre usa. O Espírito Santo está mandando mostrar, eu vou mostrar. Essa é a Bíblia que o padre usa. Essa é a Bíblia que o padre usa. Toda igreja católica tem uma Bíblia dessa, tá? Essa e essa é a mesma coisa, não muda nada. O que muda é que essa aqui tem uns livros a mais, essa aqui tem livros a menos, mas na verdade a essência é a mesma. Os livros a mais não me atrapalham em nada. E os a menos também não me atrapalham em nada. Então, essa Bíblia aqui, essa Bíblia católica do padre, em nenhum lugar dela diz que Maria está viva. O Espírito Santo mandou parar a leitura para falar isso. Não tô falando mal de ninguém. Só estou falando uma verdade. Essa é a Bíblia do padre. Olha o tamanho dela. Ó, é a Bíblia do padre. Está aqui, ó. O Espírito Santo mandou. Por Antônio Ferreira de Figueiredo, que é um padre católico. Nada contra. Porque a Bíblia foi traduzida por ele, não tem problema nenhum. Mas vamos crer nela, né? Já que vocês traduziram, vamos crer nela. Olha lá. Bíblia católica. Aqui. A Bíblia, seja católica ou João Ferreira, não muda nada. A Bíblia católica, vou falar só essa frase. Se você achar, você me mostra. Porque eu tenho 53 Bíblias, até hoje não achei. Se você achar, você me mostra, por favor. Peço, por favor. A Bíblia católica, em nenhum lugar... Me faça um trailer, por favor. A Bíblia católica, em nenhum lugar da Bíblia, diz ou dá a entender que Maria está viva. Em nenhum lugar da Bíblia católica diz isso. Nem dá a entender. E não é o caso de ser Maria. Não diz e nem dá a entender que Paulo, que Pedro, Tiago, Mateus, João, Marcos, está vivo. Não é o caso de ser Maria. Só que a Bíblia católica é clara e enfática em dizer e mostrar que Jesus está vivo, que ele ressuscitou. Então eu não estou aqui falando mal do católico. Estou falando mal do engano, da mentira. Dá um sinal quem está me entendendo. Diz o Espírito Santo, ele manda falar, para mim dormir em paz, para que eu durma em paz. A Bíblia católica, em nenhum lugar dela, diz ou dá a entender que Maria está viva. Ela diz claramente que Maria morreu, como Paulo morreu, como Tiago morreu, como João morreu, como Pedro morreu, como Jesus morreu. Só que há uma diferença nessa Bíblia católica. Ela diz claramente que Jesus ressuscitou, está vivo. Mas ela diz claramente que Maria está morta, não ressuscitou. Se não ressuscitou, está morta. Se está morta, eu não posso pedir nada para ela. Porque eu sou um pouquinho inteligente, eu sou um pouquinho sensato. Como eu vou deixar de falar com Jesus que está vivo para falar com a Maria que está morta? E não é o caso de ser Maria. Podia ser Paulo, podia ser Pedro, podia ser Tiago, podia ser João. Só aplaude quem entendeu o que eu falei. Que é o Espírito Santo que mandou falar isso. Hebreus 9, 24. Vamos ver se eu consigo agora. É assim, irmão. O negócio funciona assim. Lembra aquela parte da oração que diz: seja feita a sua vontade assim na terra como no céu? Lembra aquele texto que Isaías disse: operando Deus, quem impedirá? Lembra que Isaías 46 diz: assim diz o Senhor, farei toda a minha vontade, o meu propósito subsistirá. Ele chega ao ponto de mandar eu parar a leitura, ele não deixa eu ler. Estou tentando várias vezes, ele não, quando chega lá, um negócio não sai. E ele fala: vai lá e fala. Vai lá e fala. Ah, eu falei, agora eu vou tentar ler de novo. Alguém está entendendo? Ah, o Espírito Santo. A Deus. Ele quer que fala. Falei. Vou tentar ler de novo. Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no santo dos santos com sangue alheio.
Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora morrer muitas vezes. Quantas vezes Jesus morreu? Uma única. Não é uma só. Hebreus 9, versão atualizada. Uma única vez. É diferente de uma só vez, né? Uma única vez. Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Por que morrer muitas vezes? Que é desde quando o pecado estava no mundo. Mas ele não morreu muitas vezes. Quantas vezes ele morreu? Diga, uma única vez. Continua. Hebreus 9, 26. Mas agora, é o mesmo agora de Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Hebreus 9, 26. Mas agora, é o mesmo agora. Agora em Cristo. Agora na nova aliança. Agora debaixo da graça. Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Está claro ou não está claro? E o Espírito Santo está mandando eu ler esse texto na Bíblia Católica. Dá a Bíblia do Padre aí, pastora. Vamos ler na Bíblia do Padre, Hebreus 9, 26. Porque vai que não tem, né? Tem que ter, porque foi eles que traduziram, então tem que ter. Hebreus 9, 26. Ó, essa aqui é a Bíblia do Padre, tá? Vamos ver. Porque se tiver escrito, eu creio. Será que aqui tem Hebreus 9, 26? Tem que ter, porque foi ele que traduziu. Hebreus 9, 26. Vamos ver se é o Atos, Romanos, Efésios. É grandona, mas tem que ter, né? É até melhor ser grandona, porque assim dá para ler de longe, olha lá. Ó, de longe dá para ler. Sim que é bom, hein, Reinaldo? Isso aqui é boa para você, hein? Dá para ler de longe. Hebreus 9, essa aqui não precisa nem pôr óculos. Hebreus 9, olha que vai ter, hein? Já achei o Hebreus 9, hein? Hebreus 9, achei o 26. Se tiver escrito, Bíblia de Antônio Figueiredo, tá? Padre católico. Nada contra o que ele escreveu. Ele escreveu, ele traduziu, eu creio. Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Está mais claro ainda. Está melhor. Eu vou começar a usar essa Bíblia. Essa vai ser minha Bíblia do dia a dia. Essa está melhor. Padre Antônio Figueiredo, Hebreus 9, 26. Para aniquilar o pecado. Se aniquilou o pecado, como é que estão falando ainda, rogai por nós pecadores? Se o padre escreveu aqui e traduziu que aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Tem coisa errada que não está batendo, hein? Dá um sinal quem está entendendo. Não vai falar que é a minha Bíblia, porque eu estou lendo a Bíblia do padre. Eu vou até continuar de ler, eu gostei. Obrigado, vou continuar pregando nela. Vou pregar nela. Vamos para Romanos 4. A Bíblia de Antônio Figueiredo, que é uma versão católica, diz claramente, Hebreus 9, 26, que o pecado foi aniquilado pelo sacrifício de Jesus. Amém. Está escrito, eu creio. Assim foi traduzido. Glória a Deus. Abre em Romanos 4, o tema hoje, Jaque. Pecado ou pecados? Romanos 4. Vamos ver o Romanos 4. Romanos 13. Romanos 4, 25. Vamos ler o Romanos 4, 25 na Bíblia do Padre. A Bíblia que o padre usa lá, aquela que fica... Sabe aquela que fica assim, ó? Quando você chega na igreja católica, tem uma que fica assim. Quando você chega lá, não tem uma que fica assim? Fica o dia inteiro lá assim, não tem uma que fica assim? É aquela. Um dia eu fui na igreja católica, o padre me deu. Quer levar? Falei, claro, dá para mim. Olha lá, essa aqui, não fica assim lá? A diferença é que lá eles não lêem. Desculpa aí. Eu só estou lendo. Ele não lê mesmo, eu peguei para mim. Já que você não lê, dá para mim, pelo menos eu vou ler e vou ensinar o povo. Deixa eu virar aqui.
Romanos 4, 25. Sem presunção, abençoado. Irmão católico, sem presunção, não fica brabo, nervoso comigo, não. É só você ler a Bíblia e falar amém. É só isso. Simples assim. Porque se estiver escrito, Romanos 4, 25. Vamos ver o que ela diz. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25. A Bíblia João Ferreira de Almeida, ao invés de traduzir por transgressões, diz o quê? Pecados. Né? Cadê minha Bíblia, pastora? Está aqui. Essa aqui é João Ferreira de Almeida. Aquela é o Antônio Figueiredo. Ambos padres. João Ferreira de Almeida era um padre, para quem não sabe. O Antônio Figueiredo, padre também. Porque a Igreja Católica é forte em traduzir a Bíblia. Isso ninguém pode negar. Ela é forte. É uma igreja tradicional, com 1.500, muitas centenas de anos na Terra. Então eles são fortes na Itália, em Roma, eles são fortes na tradução de Bíblias. Eles têm várias versões, edição Ave Maria, edições Paulinas, eles têm várias versões. Glória a Deus por eles. Mas vamos, já que traduziu, vamos ensinar, né? Glória a Deus que traduziram, né? Mas tem que pregar também o que está escrito nela, né? Já que traduziu, vamos ler o que está escrito. Romanos 4, 25, na João Ferreira de Almeida. Você vai ver que não é diferente, não. Romanos 4, 25. João Ferreira de Almeida, Romanos 4, 25. Ele foi entregue por nossos pecados. A Bíblia Católica. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, transgressões é a mesma coisa que pecados, no plural. Romanos 4, 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Perceba que em Romanos 4, 25 diz pecados. E Hebreus 9, 26 diz pecado. Qual a diferença? Diga comigo. Pecado se refere ao pecado de Adão. Diga, pecados se refere às obras carnais. Jesus não morreu na cruz pelas obras carnais. Tem caneta aí? Porque as obras carnais existiam, existem e existirão. Só há um meio de não ter obras carnais. Morrendo. Tá claro? Porque todos enquanto vivos terão obras carnais, que também são chamados de pecados. Vem comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Na Bíblia Católica, já que eu estou com ela aqui. Gálatas 5, verso 19. Gálatas 5, 19. Estou terminando, tem mais uns 4, 5 minutos aí. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, na Bíblia Católica, tá? Antônio Figueiredo. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A Bíblia é enfática em dizer isso, ela é clara. Todas essas obras da carne são chamadas de pecados. Vamos em Romanos 7. Vamos aqui em Romanos 7. Vamos ver o que Paulo falou em Romanos 7. Para terminar, tá? Estou terminando aí no máximo 5 minutinhos. Romanos, vamos abrir as duas Bíblias. Romanos, capítulo, o tema hoje, Jaque, pecado ou pecados? Romanos 8, Paulo diz que nada nos separa de Deus. Ou seja, o pecado de Adão já foi resolvido. Está claro ou não está claro? Então você não tem como ser separada de Deus, destituída de Deus. Pastor, mas se eu cometer certas coisas, eu não vou ter que pagar caro. Vai ter que pagar, sendo presa,
morrendo, ficando paralítico, ficando aleijado. Depende do que você fizer, né? Se você entrar numa favela de madrugada para trocar tiro com o traficante, ou pode morrer, pode ficar paralítico, não é? Como eu não quero nada disso, eu não pratico essas coisas. Se eu beber muito, pode acabar com o meu fígado. Se eu fumar muito, acaba com o meu pulmão. Por isso eu já nem fumo, né? Já para não acabar com nada. Para ele permanecer até o último dia da vida, né? Romanos 7. Agora tem gente agora com esse negócio da doença agora aí, que está precisando do pulmão e não está tendo, né? Que fumou por 40, 50 anos e agora? Estou falando besteira? Fumou por 50, 60 anos, agora vai precisar do pulmão, como é que faz? A culpa não é do diabo, né? Nem de Deus, né? Só tem 3 personagens, Deus, o diabo e você. Se não é Deus que mandou você fumar, o diabo foi aniquilado, sobrou quem? Você. Você plantou. Não tem como fugir. Não tem como fugir da colheita. Romanos 7, quem já achou, diga amém. Olha lá, ó. Romanos 7, versículo 24. Olha o que Paulo diz. Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do diabo? O que está escrito aí? Do corpo. O problema de Paulo não era o diabo, não, porque o diabo já tinha sido aniquilado na cruz. Hebreus 2,14. Alô? A luta de Paulo não era contra o... Tem caneta aí? Estou terminando. A luta de Paulo não era contra o diabo. Era contra a sua carne. Contra o seu corpo. Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, que lei que ele serve com a carne? A lei do pecado. Gálatas 5, prostituição, glutonarias, bebedice, ciúme, inveja, iras. Você acha que Paulo não ficava nervoso? Qual ser humano que não fica nervoso? Ah, não, pastor, eu sou crente, eu não fico nervoso, não. Ah, tá bom, irmão. Fica nervoso, não, né? É que você nunca bateu o dedinho na cama, né? Já bateu o dedinho na cama? Ah, já bateu? Ah, mas você falou que você é crente. Hã? Já bateu o dedinho? Já bateu a canela? Já bateu a canela na cama? Lá no quarto da Midian, para ir no meu quarto tem que passar pelo quarto da Midian. E às vezes eu vou no escuro e tem uma viradinha assim, né? Às vezes no escuro eu erro o tempo da viradinha. Mas pega bem na canela, irmão. A minha luta é contra quem? Contra o diabo. Não foi ele que pôs a cama lá? Quem bateu a canela lá foi eu. Então entendam bem, hein? Para terminar, escreva isso aí, ó. A luta de Paulo não era contra o diabo. Romanos 7, 24. Contra a carne dele, contra o corpo. E o último texto para terminar, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, para terminar. Esse assunto aqui, até eu morrer, eu vou falar muitas vezes dele, tá? Então, não preciso falar tudo hoje, todos os versículos hoje, não preciso, porque você precisa entender o básico. Qual que é o básico? Os 2 tipos de pecado. O pecado de Adão, que é o pecado original, que já foi aniquilado. Esse não te separa mais de Deus, não te destitui mais. Esse Jesus resolveu. E os pecados que eu cometo? Ah, um fala mentira, o outro é nervoso, o outro manda para aquele lugar, o outro é brabão, o outro bebedeira, e feitiçaria, idolatria. E esses pecados, o que faz? Bom, Paulo deu uma dica aqui, né? 1 Coríntios 9, para terminar. 1 Coríntios 9, versículo 25. Estou terminando em 1 minuto. 1 Coríntios 9, 25. Paulo diz: todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles quem? O homem natural, os carnais da terra. Eles para alcançar uma coroa, um troféu corruptível. Nós, porém, uma coroa, um troféu incorruptível. Olha aqui como que Paulo fazia, hein? Coríntios 9, 26. Portanto, corro não como indeciso, combato não como que combatendo o ar. Antes, subjugo o diabo. Sai, Satanás, está amarrado. Sai, capeta. Era isso que Paulo fazia? Não. 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu
corpo, ou a minha carne, que é a mesma coisa, para terminar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, o seu corpo, a sua carne, tem que te trazer para a igreja, para servir a Deus, para levantar as mãos, para louvar o Senhor. Você tem que fazer isso com o seu corpo, com a sua carne. Está claro ou não está claro? Senão ela fala assim, não, está muito frio hoje. Não, é muito longe. Está chovendo. A sua carne é safada, hein? Eu já conheço ela já, porque eu tenho uma também. Eu já conheço a sua, porque eu tenho uma. Você acha que eu não sei como que ela fala? Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, vai na igreja, hein? Você tem que congregar, hein? Você tem, mas você nunca vem, né? Você manda os outros, mas você mesmo nunca vem, né? Coríntios 9, 27. Para que eu mesmo não venha de alguma maneira ser reprovado. Ou seja, manda os outros fazer e você mesmo não faz. Manda ler a Bíblia e você não lê. Manda ir para a igreja e você não vem. Essa escapou. Uma salva de palmas ao Senhor. Graça e paz. E até quarta-feira. Graça e paz. Até quarta-feira.